Salve família vascaína, Aline Kirnari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira. Sextou e eu vou falar para vocês. Sexta-feira com gosto de quinta-feira, quinta pesada. Que energia ruim, né? Rodeou o Vasco nessa quinta-feira. Inúmeros problemas em inúmeros setores, demissão do diretor executivo Alexandre Matos, uma entrevista com o Lúcio Barbosa muito inconclusiva, e muitas incógnitas e pontos de interrogação. E agora, como recalcular a rota? O Vasco se encontra numa intertemporada onde o técnico Ramon Dias trabalha internamente com o seu elenco, mas o extracampo está em ebulição e muita coisa acontecendo, não só dentro da direção, tá? Existem coisas acontecendo com jornalista, aconteceu um problema entre a assessoria do Vasco, né, assessoria de imprensa com a gente aqui do canal, que já está tudo resolvido. Vou falar muito sobre isso e muito mais sobre a questão envolvendo o futuro do Vasco, os próximos passos, o que pode acontecer, o próximo executivo, quais são as pistas e muito mais. E gostaria de estar com você até o final desse vídeo para você deixar a sua opinião. Então, permaneça aqui com a gente, que tem bastante coisa. Eu quero saber o que você achou dessa movimentação da Vasco SAF. Mas antes, lembrando que o Vasco vai enfrentar o Grêmio em São Januário no final de semana do dia 13 e tem pacote de viagem com a Trip Tour, com ingresso, com Tour da Colina, com tudo. Então você que quer vir para o Caldeirão de São Januário, corre lá na Trip Tour. Eu tenho uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A Trip Tour está trazendo um pacote muito legal onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com ingresso, Tour da Colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a Trip Tour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Hoje Vascaínas e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes, proporcionados pela Trip Tour. Entre em contato com o @viaja com a Renata da Trip e olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os Jogos do Gigante da Colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e Tour da Colina para pisar no gramado é com a Trip Tour. Você, torcedor vascaíno que está no vídeo aqui com a gente, também deve ter sentido, né, essa energia ruim passando pelo Vasco na tarde dessa quinta-feira, nessa manhã de sexta-feira. Muitas dúvidas, muitas incógnitas e um Vasco sem comando no futebol, né? A demissão do diretor executivo Alexandre Matos, que passa por uma linha de inúmeras polêmicas e também de desconfiança envolvendo a comissão técnica. O Lúcio Barbosa deixou isso claro na entrevista coletiva, né? Que ambos conversaram, né? A comissão técnica junto com o diretor executivo e se acertaram. Então já existia um problema ali. Existe também a questão envolvendo o jornalista Lucas Pedrosa, uma conversa que acontece no pessoal. Também confesso para vocês, o Alexandre de Matos é esse tipo de pessoa, ele responde a gente o tempo inteiro. Nós obtivemos a resposta do Marlon Freitas no final da janela, que o Vasco não iria contratá-lo. E essas conversas vazaram, o Lucas Pedrosa não foi quem vazou. O torcedor vascaíno, alguns, não posso nem chamar de torcedor, alguns babacas foram lá ameaçar o Lucas Pedrosa, ameaçar à toa porque não vão fazer nada, ameaçam, nunca fizeram, nunca vão fazer. Mas foram lá acabar com o único fio de paz, né, que nos restava durante o dia de ontem. E o Lucas Pedrosa desabafou, é um ser humano, tá? Além de estar à frente de cobrir uma grande instituição, é um peso isso, é complicado, a gente faz porque ama esse clube, a gente faz porque briga mesmo para o Vasco estar sempre nas cabeças, sempre em primeiro lugar, acima de tudo, a gente briga
protege, faz de tudo para o Vasco estar sempre à frente, e alguns babacas, né, como sempre, vêm aí em comentário, WhatsApp, Instagram, ficar falando besteira, né? Mas enfim, é algo que pegou o Pedrosa muito de surpresa, né? Essa questão envolvendo um problema que eu não vejo como problema de saúde, mas algo que ele tem de especial ali, que é a questão da pigmentação da pele, que para mim não é problema nenhum, mas talvez para mim não seja um problema, porque eu não esteja passando por isso. Então a gente deve respeitar a individualidade de cada um e repudiar, né, essa questão envolvendo essas pessoas que se acham no poder de falar o que querem. E aí, cara, precisam saber que uma hora vai dar problema e vocês vão ter que sustentar aquilo que vocês falam. E algo que é chato, né? É chato. Mas enfim. O Vasco sem comando, o Eric Faria fala sobre um nome. Eu queria saber a opinião de vocês, que é Juninho Pernambucano, o ídolo Juninho, né, que tem alguma experiência ali na Europa, à frente do Lyon. Seria o atual momento para o Juninho assumir esse cargo de diretor executivo? Lembrando que um dos motivos para o Alexandre Matos sair, né, ser demitido, foi o pedido de autonomia, que é simplesmente me deixem trabalhar, me dê essa autonomia de trabalho, deixa eu movimentar, né? Não foi respondido de forma positiva, aconteceu tudo o que aconteceu, Alexandre Matos demitido. Será que Juninho Pernambucano, chegando, também não vai ser enforcado por essa empresa que hoje gere o futebol do Vasco? Será que ele não vai ser asfixiado também por essa empresa que gere o futebol do Vasco? Porque o problema não é estar com um bom diretor executivo, porque o Alexandre Matos, na minha opinião, é o mais gabaritado possível no Brasil para assumir o Vasco quando o Rodrigo Caetano está na seleção brasileira. Então, a gente já entra em um falso planejamento, em um planejamento fajuto, um planejamento pobre, quando o Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF, a empresa americana, 777 Páginas, decidem demitir o Alexandre Matos e não tem um plano B ou até mesmo um plano A para substituí-lo, mostra que o futebol do Vasco não é prioridade. É algo que está sendo tocado de qualquer forma. Então, cara, é algo que está complicando os bastidores, onde tivemos estresse ontem com a assessoria de imprensa do Vasco de uma forma desnecessária, mas tivemos em relação à comunicação, né, a questão de enviar links ou não enviar links para uns e não enviar para outros, mas já está tudo certo, a gente conta com a assessoria do Vasco, com pessoas muito competentes, que tiveram o feeling e o cuidado de vir até nós, no nosso pessoal, no nosso privado, e conversar com a gente para colocar os pingos nos is. Conversa de WhatsApp sempre fica duplo sentido, dupla interpretação, então foi muito importante esse contato. Parabéns aí aos profissionais da assessoria de imprensa do Vasco, mas a gente precisa deixar claro, algo que não for de forma democrática, que não for julgado por nós de forma democrática e também acessível para todos de forma igualitária, nós vamos expor, nós vamos falar, porque é o nosso papel manter a democracia, o pouco que resta dessa democracia dentro do nosso clube de regatas Vasco da Gama, que tem origem na barreira do Vasco, luta contra o racismo. Então a democracia sempre vai ter que reinar nesse clube, pelo menos até estarmos vivos aqui desse canal. Então, primeiro agradecer a competência de todos que entraram em contato com a gente, o cuidado, e tá tudo certo, né? A gente soltou uma nota lamentando o ocorrido. Vamos estar expondo sempre quando a CBF não credenciar a gente, sendo que a gente faz o credenciamento assim quando abre. Então, demanda, nada vai ser justificativa, a gente vai estar sempre no pé e mostrando para o torcedor que estamos lutando em prol do Vasco, em prol da torcida, e trazer a sua opinião lá nas coletivas. Infelizmente, não estivemos presentes na coletiva do Lúcio Barbosa exatamente por conta desse problema, tá? Esse problema de comunicação, onde nós não recebemos o link para entrar remotamente, e alguns outros canais receberam, mas já está tudo resolvido. Então tá aí o porquê que aconteceu todo esse problema. Enfim, problema extracampo, problema na direção executiva, problema na questão do jornalismo também envolvendo a gente com a assessoria de imprensa e o Lucas Pedrosa.
Juninho Pernambucano seria o nome ideal? Outra situação envolvendo o clube associativo que tem o acesso a esse contrato. Nosso pedido ao presidente Pedrinho, aqui de forma oficial aqui do canal, que nos ajude nesse caminho. 30% do futebol o clube associativo ainda tem como poder. Então tem algo que possa ser feito. Já que quem tem o 70% está lá fora e não vem aqui olhar de perto os nossos problemas, deixam na mão de pessoas que não têm autonomia nenhuma, está na hora do clube associativo se manifestar, expor, mostrar, e a gente sabe que o Pedrinho é muito capacitado para isso, mas está num momento aí de análise, de silêncio, que vem também matando o torcedor vascaíno sem nenhuma informação. Rapaziada, desculpa o desabafo, né, a conversa, mas é porque o clima está muito pesado, a energia não está muito boa. Eu acredito que é um dos piores dias como vascaíno que eu estou vivendo, cobrindo o Vasco, né, com tais informações, com tais conflitos. Muitos agora falando de formas de se desatrelar a empresa, de que a Vasco SAF foi um erro, e a gente sempre nesse meio termo, nesse fogo cruzado, estaremos lutando em prol do Clube de Regatas Vasco da Gama, da Vasco SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol do nosso clube tão amado, Vasco da Gama. Mais uma vez, desculpa o desabafo, desculpa a conversa. O vídeo hoje pegou esse tema, né? A gente conversar um pouco de forma meio cabisbaixa, de forma meio complicada, mas é preciso nós termos esse diálogo. Forte abraço, saudações vascaínas.